A Polícia Federal Argentina prendeu um brasileiro que mora há mais de 20 anos no país e já é naturalizado por apontar uma arma para Cristina Kirchner nesta quinta-feira, enquanto a vice-presidente autografava livros para os seus apoiadores diante da sua casa na Recoleta, um dos bairros mais luxuosos de Buenos Aires. O homem, identificado pelas autoridades como Fernando Andrés Sabag Montiel, de 35 anos, possui antecedentes criminais no país. Segundo relatos, ao tentar matar Kirchner, a arma teria falhado. Logo que o ocorrido começou a ser divulgado, militantes, políticos de oposição e até jornais atribuíram culpa ao presidente Jair Bolsonaro. A página Jornalistas Livres, que declara abertamente apoio a Lula, publicou uma fake news dizendo que Montiel seria apoiador de Bolsonaro, quando na verdade a página do homem era falsa. A deputada federal esquerdista Talíria Petroni também publicou a mesma fake news dizendo que o homem é apoiador do chefe do executivo, o que não é verdade. David Nemer, professor de estudos de mídia da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, tentou pregar cautela sobre as investigações, mas afirmou que grupos de Telegram e WhatsApp de aliados de Bolsonaro aumentaram suas críticas a Kirchner nos últimos meses, sugerindo que isso teria motivado o ataque. Fernando Montiel será investigado por tentativa de homicídio qualificado. Com esse destaque, a gente abre o programa desta sexta-feira e trazendo aqui para você a análise do Roberto Mota. Boa noite, Mota. Boa noite, Brown. Boa noite a todos. Boa noite à nossa querida audiência. Um promotor argentino acabou de pedir 12 anos de prisão para Cristina Kirchner por associação ilícita com um tal Lázaro Baez, que era empregado de um banco na província de Santa Cruz. O Lázaro é suspeito de enriquecimento ilícito. Ele passou de bancário a milionário durante os governos kirchneristas. O Lázaro depositava na conta dos hotéis da família Kirchner dinheiro para pagar diárias por quartos que nunca foram usados. A Argentina hoje tem 3 casos policiais muito importantes sem solução na justiça. Uma bomba que foi colocada na Embaixada de Israel em 1992, com 22 mortos, uma bomba na sede da Associação Israelita AMIA, em 94, com 85 mortos, e a morte do promotor Nisman, justamente o promotor que estava acusando Cristina Kirchner de proteger os terroristas iranianos responsáveis pelo ataque da AMIA. Em todos esses casos, ocorreram ocultação de provas por parte do governo e tentativas de criar uma narrativa oficial fantasiosa. E justo agora, quando Cristina pode ir para a cadeia, aparece um atentado. Vejam o vídeo. Os seguranças da Cristina praticamente não se mexem. Nessas situações, o protocolo é claro. Um agente tem que se jogar por cima da autoridade para protegê-la com o seu corpo, enquanto os outros perseguem o autor do atentado. Nada disso ocorreu. Por uma enorme coincidência, dizem que o atacante é brasileiro, justamente há um mês das eleições no Brasil. A verdade é essa. A facção kirchnerista do peronismo tem poucas chances de ganhar as próximas eleições, exceto, é claro, se acontecer alguma coisa que comova o eleitor. Alguma coisa como um atentado. Diogo Schelp, boa noite, Schelp. Boa noite a todos, boa noite Mota, Guilherme Fiuza, Augusto Nunes, Ana Paula. Olha, o que existe na Argentina é algo parecido com o que acontece no Brasil, em outros países da América do Sul, também nos Estados Unidos, que é uma polarização política, mas não aquela polarização positiva que costuma servir para fortalecer as democracias, que é a polarização de ideias, polarização ideológica, partidária, em que projetos diferentes estão em embate. É um tipo de polarização que demoniza os adversários, né? Que elimina qualquer legitimidade do adversário, desumaniza os adversários, ou seja, tirando deles até uma característica humana, né? É uma questão, coloca-se tudo como uma questão moral, como uma questão de guerra do bem contra o mal. Esse tipo de polarização foi o que levou, por exemplo, uma pessoa perturbada mentalmente a cometer o atentado contra o presidente Jair Bolsonaro, então candidato em 2018.
outros episódios de violência, né, política ou de crime com motivação política também ocorreram aqui no Brasil e também ocorreram em outros países da América do Sul. Também teve ameaças, por exemplo, contra a vida de 2 dos candidatos à presidência lá na Colômbia este ano. Houve um ataque esta semana também contra o irmão de Boric, o presidente do Chile, quer dizer, uma agressão que aconteceu, não chegou a ser algo contra a vida dele. A gente vai ver hoje, provavelmente, outros episódios de agressão contra políticos também aqui no Brasil. Então, é um cenário que promove, que facilita esse tipo de episódio, principalmente se tiver alguém mentalmente perturbado. Nem sempre há uma organização por trás de algo desse tipo, de um atentado desse tipo, mas a pessoa se sente ali imbuída do dever de fazer algo a respeito contra aquela pessoa que o grupo político a qual ela se identifica demoniza, né, desumaniza. E é óbvio que aí a contrapartida, né, como a gente viu na Argentina, é uma tentativa de explorar politicamente esse episódio, esse atentado. No caso da Argentina, aí o presidente argentino decretou feriado hoje, nacional. Tanto é uma decisão política que nas províncias que são governadas pela oposição, eles decidiram não acatar essa determinação de feriado. E para que é um feriado? Para que as pessoas vão para as ruas em massa para protestar contra o atentado, né? Então é um uso político desse episódio. Lembrando que sim, nas últimas semanas, nos últimos dias, houve um aumento dessa polarização justamente por causa da denúncia contra Cristina Kirchner por corrupção, uma denúncia aí que já vem sendo investigada há muito e muito tempo. E agora, obviamente, a oposição argentina está criticando corretamente o presidente argentino, Alberto Fernandes, porque ele está, de fato, usando isso como ato político. E aí surgem as teorias conspiratórias dos dois lados, né? Do lado dos kirchneristas, é uma teoria conspiratória de que há alguém por trás desse atentado, de que há um conluio, de que há, inclusive, né, uma conexão direta entre falas de opositores com a ação dessa pessoa. Obviamente não é possível fazer essa conexão direta, apenas uma questão de clima político. E do outro lado, os anti-kirchneristas dizendo, e isso é também assunto corrente aí nas ruas de Buenos Aires, dizendo que, na verdade, não foi um atentado, mas um falso atentado, né? Uma tentativa de simular um atentado justamente para desviar a atenção dessas denúncias que agora chegaram contra Cristina Kirchner. Vamos a Brasília agora. José Maria Trindade. Salve, Zé. Boa noite. Pois é, como lá na Argentina, aqui também houve apoio de todas as vertentes políticas, mas não transforma a vice-presidente numa heroína, não, né? Muito boa noite, meu caro Vitor. Boa noite, meu compadre Augusto. Boa noite, Ana. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Diogo. E boa noite a você que nos acompanha aqui nos Pingos nos Is. Olha, esta violência política acaba descambando para esse tipo de procedimento que parece um louco lá que acredita nessas coisas que falam por aí sobre política violência e pronto, né? Atribuir isso a uma atividade do Brasil, ou mesmo do presidente Jair Bolsonaro, é de uma irresponsabilidade sem tamanho. É de uma loucura sem nenhuma comparação, não tem nada a ver. Hoje o presidente Jair Bolsonaro mandou o Itamaraty publicar uma nota lamentando e disse apenas o seguinte, que se o rapaz lá que nasceu no Brasil, não é exatamente um brasileiro, né? Se ele soubesse manusear uma arma, o desfecho poderia ser diferente. Veja bem, eu conversei aqui sobre esse tipo de procedimento com pessoas especializadas em condução e proteção de autoridades. Dizem por aqui que o GSI recebe várias ameaças, várias denúncias e várias informações de que o presidente Jair Bolsonaro corre perigo e tal, e todas são checadas. Não se pode admitir uma ameaça que não seja levada a sério. A Polícia Federal treina profissionais
fora do Brasil e aqui dentro também, né? E eles ficam à disposição dos candidatos. Oficializou como candidato à presidência da República, automaticamente recebe a proteção da Polícia Federal. E são pessoas treinadas, muito bem treinadas, e mesmo assim acontecem atentados, como foi o caso contra o então candidato Jair Bolsonaro. Não é fácil. Muitos dizem que esse tiro que não saiu acabou mudando aqui de como lidar exatamente com proteção à autoridade. O continente não tem tradição nesse tipo de crime, né? São pessoas que não, desorganizadas, deslocadas, né? A gente vê aqui o Adélio, até hoje, não sabe exatamente quem o ajudou, quem financiou, mas enfim, não há uma organização. Tanto é que todos os candidatos protestaram exatamente contra o atentado e contra a violência na política. Houve um entendimento geral de que isso não é política. Isso não é política. Isso é outra coisa que a gente não sabe o que é. E eu acho que essa história de ficar chamando um presidente da República de fascista e não sei o que, esses exageros acabam alimentando mentes doentias. Esta é a grande realidade. E acaba nisso, acaba em tragédia. Foi um grande susto, mas um alerta muito grande para a Argentina, que tem fama de ter uma segurança muito forte para as autoridades, né? Mas fica o alerta para todas as equipes e grupos que trabalham com inteligência e segurança. Análise agora é de Guilherme Fiuza. Boa noite, Fiuza. Boa noite, Vitor. Boa noite a todos. Bom, infelizmente, quem tem currículo de 171, quem tem histórico biográfico de picaretagem, não inspira confiança. É claro que a gente quer uma investigação correta, etc. Mas é o caso da Cristina Kirchner e do seu bando, que tem histórico de 171, que tem histórico de picaretagem e que tem agora, coincidentemente, vindo do Ministério Público, um pedido de prisão por corrupção. Como já assinalou o Roberto Mota, não é a primeira confusão, para usar uma palavra simpática, em que se metem esse grupo Kirchner, né? E, de fato, o caso Nisman, citado pelo Mota, é um caso escabroso. O Alberto Nisman era um procurador que tinha uma denúncia pronta e sabia-se que ele tinha a denúncia pronta sobre negociata da Cristina Kirchner, então presidente da República, com o Irã, um caso de um escândalo. Na véspera do depoimento do procurador Alberto Nisman, ele apareceu morto. Ele apareceu morto dentro do quarto dele. Aí o que aconteceu? Em questão de minutos, não foram horas, não. Em questão de minutos, a Cristina Kirchner, através de suas fontes oficiais, declarou que Nisman tinha se suicidado. Minutos depois. Sintam aí a urdidura da trama. Pois bem, é claro que com o tempo e as investigações, restou provado que ele não se suicidou, que não havia como ele ter se suicidado. Não havia indício algum de propensão ao suicídio, e evidentemente ele estava na véspera de fazer a denúncia mais importante da sua carreira, que implicaria a presidente, e ele morreu. E aí, além dessa fake news, né, para usar a palavrinha da moda, usada aí pela Cristina e pelo seu governo, absurda, né? Se suicidou e etc., contra todas as evidências, nós vimos recentemente o presidente Fernandes se referindo agora a esse outro procurador que vinha preparando este pedido de prisão que finalmente veio a termo, dizendo que ele tinha medo que o procurador se suicidasse. Ou seja, eles brincam com a vida dos outros, né? Quem matou Alberto Nisman? Não está provado até hoje, mas o governo da Cristina Kirchner tentou levar adiante a história do suicídio há muito tempo. E agora vem com essa, né? Tomara que ele não se suicide. Então, é o nível das pessoas que a gente está lidando. É claro que, de qualquer maneira,
é muito importante que haja uma investigação séria, como no caso Nisman, que inclusive acabou desmascarando esses picaretas que continuam aí, enfim, como urubu em cima da carniça aí na Argentina, destruindo a Argentina. Agora, eu só queria, para concluir, Vitor, relembrar um pequeno paralelo que o Luiz Inácio da Silva, esse ser impoluto que está vagando aí por auditórios, corredores, com batedores violentos, né? Esse Luiz Inácio também, pouco tempo antes de ser preso, ele inventou uma caravana, vou rodar o Brasil para mostrar ao povo, não sei o quê, quer dizer, tentando fazer aquele mise-en-scène, aquele esperneio, aquela chorumela que eles sempre fazem para comover e para ficar acima das leis. Deu tudo errado, a caravana foi um fracasso, o Lula levou chuva de ovos, não sei se vocês lembram, e aí aconteceu um atentado, um suposto atentado. Um dos ônibus, né, da comitiva, onde não estava o Lula, levou um tiro de noite na lataria e o ônibus nem parou lá. O ônibus seguiu e aí depois, quando chegou no seu destino, foi alvejado com um tiro. Não tinha testemunha, ninguém sabia quem tinha sido, nada, né? Atentado contra o Lula. Em questão de poucas horas, a ONU, coitada da ONU, né? Essa sub-ONG, né, que virou a ONU, com os seus subcomitês, esse que o Lula diz que inocentou ele, né? Esses burocratas de quinta categoria, que vivem desse vernizinho progressista, né, e são egoístas, a ONU já soltou para o mundo inteiro. Atentado contra o Lula e tal. Aí veio essa tempestade aí de aproveitadores, né, dizendo, olha só, tá vendo? Ele está sendo tão perseguido, vai ser preso, etc., que até tentaram matá-lo. Evidentemente que não ficou provado nada, nunca se descobriu a motivação desse suposto atentado, e eu aposto até que boa parte da nossa audiência nem lembra. Nem o Lula fala que foi alvo de um atentado. Mas aquilo aconteceu, comoveu, entre aspas, né, o meio político, mas ele foi preso do mesmo jeito e alguns meses depois, menos de um ano depois, o candidato Jair Bolsonaro levou uma facada de verdade, que os picaretas 171 tem a disfarçatez de dizer que foi falsa, né? E aí a ONU e esses subcomitês aí de fundo de quintal levaram umas 48 horas para soltar uma notinha de má vontade, dizendo que aquilo não estava legal. Então, a gente quer que seja esclarecido exatamente o que se passou na Argentina, mas o contexto não nos ajuda a confiar nesses que parecem ser os fatos. Opinião agora é de Augusto Nunes. Boa noite, Augusto. Boa noite, grande Vitor. Boa noite, meus parceiros de bancada. Boa noite a você que nos acompanha. Bom, até segunda ordem, isso é um problema entre argentinos, né? A vice-presidente Cristina Kirchner e o suspeito, que é um sujeito nascido no Brasil e é argentino naturalizado há 20 anos. Problema lá. O estranho é que o Nisman, como lembraram o Roberto e o Guilherme, o Nisman é um caso fechado, encerrado, né? Não aconteceu nada, então ele foi suicidado e ponto final. Agora, acontece um caso desses, tentam responsabilizar aqui o Bolsonaro, que sofreu um atentado praticado por um cara que depois de se filiar ao PSOL, aparentemente ter visitado a Câmara, é declarado mentalmente incapaz e ponto final, tá lá, descansando no hospital. Ninguém sabe quem pagou os honorários do advogado, quem mobilizou, tá aí tudo bem, caso encerrado. Fizeram até um documentário tentando provar que não houve o atentado. Aqui é assim, que o PT age. No caso da Argentina, tentam responsabilizar o Bolsonaro. Eu só sugiro que o Bolsonaro seja responsabilizado também pela inflação argentina. Aqui está baixando, lá está subindo, então é culpa do Bolsonaro. Eu me recuso a comentar essa possibilidade levantada por, como lembrou o Guilherme Fiuza, especialistas em 171, né?